Nós temos que evangelizar. Nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que sair do nosso mundinho e realmente ir pregar o Evangelho. As pessoas não é para elas virem à igreja, a igreja é para ir a elas. Ide e pregai o Evangelho. Isso é o que nós devemos de fazer. E hoje nós vamos começar realmente uma nova série e eu estou super entusiasmada sobre realmente a igreja e a série chama-se Imparáveis. Quem quer ser imparável? Jesus, ele formou a sua igreja para ser imparável. E nós vemos que há 2000 anos atrás, cerca de 120 pessoas começaram num lugarzinho, o Espírito Santo veio sobre elas. Num dia, 3.000 pessoas. No outro dia, 5.000 pessoas. Passado uns 30, 40 anos, nós tínhamos países inteiros que tinham ouvido o Evangelho. E hoje, com as tecnologias que nós temos, nós podemos chegar muito mais além. Nós temos a capacidade, se nós tivermos o zelo de Deus, nós temos o mesmo Espírito Santo que os apóstolos tinham, que Jesus tinha. O próprio Deus vive em nós. Nós podemos fazer as mesmas obras. Nós podemos fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Pregar o Evangelho. Porque o nosso dever é pregar. E o Espírito Santo convence. Não somos nós. Essa parte fazia muita confusão. Eu pensava, eu vou falar alguma coisa e nada acontece. Às vezes nada acontece. É por isso que diz para nós semearmos a semente. Mas sabem uma coisa, quando nós semeamos, nós não sabemos qual é que vai crescer. Nós não sabemos, às vezes algumas crescem, outras não. Às vezes o solo é duro. Vem Satanás e rouba logo a palavra. Às vezes é rochoso. Às vezes tem espinhos, às vezes cai em boa terra. E então nós temos que continuar a pregar, falar a palavra, principalmente nestes dias que nós estamos a viver hoje em dia, de tanta confusão e tanta pessoas a perder a esperança, não é? A viverem sozinhas. Mas, voltando aqui, alguns de vocês já estão connosco há alguns anos e eu agradeço a Deus pelo grupo de pessoas que tem-se mantido connosco, não é? Alguns são novos aqui, alguns estão connosco um pouquinho, mas nós temos algo em comum. Deus nos colocou aqui neste cantinho, em Roscommon, e esta é a igreja Light for the People. E Deus nos colocou aqui para nós pregarmos o Evangelho juntos, para caminhar juntos uns com os outros. E, às vezes, a gente pensa assim, vocês já pensaram assim, porquê que há tantas igrejas? Porquê que há tantas denominações? Não é estranho, né? É esta e aquela e tal. Mas sabem uma coisa? Assim como o corpo tem muitos membros, o corpo de Cristo tem muitos membros. Cada igreja tem um lugar dentro do corpo. A minha mão, igrejas que, por exemplo, estão na mão, vamos pensar assim, a minha mão é mais para servir, né? Para fazer a obra. Há igrejas que são conhecidas pelo serviço que elas fazem, pela obra que elas fazem, de ajudar os pobres, de fazer muita coisa. Há igrejas que elas evangelizam, elas vão para a rua, em que elas são muito pé, ir e pregar o Evangelho, e elas vão. Há igrejas que têm um amor que a gente entra... Eu espero que a nossa seja assim. Tem um amor tão grande quando tu vais e sentes aquele amor, que elas são mais coração, em que tu te sentes bem, és bem-vinda e as pessoas são amorosas. Cada parte do corpo tem uma função. Sim, todos devemos servir, sim, todos devemos ir, mas cada igreja tem a sua característica própria. E então é importante haver várias igrejas, porque cada pessoa vai sentir parte daquele corpo e vai sentir a função que ela tem que fazer. Se pregam o Evangelho, se pregam a Bíblia, se pregam a palavra de Deus, então faz parte do corpo de Cristo. Porque depois há algumas que não fazem essa parte, mas eu nem vou falar isso. Então nós temos, o que eu hoje vou falar é sobre a nossa visão. Eu vou falar sobre a nossa visão. O que é que nós, Light for the People, somos e queremos fazer aqui neste lugar? O que é que nos
arde no coração. Porque quando nós líderes, quando Deus colocou isto no nosso coração e nós conseguimos passar para vocês, igreja, nós podemos andar mais juntos, caminhar juntos, unidos, num só propósito. Ok, é aquilo que nós temos que fazer, então vamos fazer. Como? Ok, vamos ter várias estratégias, mas vamos andar juntos. E é isso que nós queremos passar para vocês, porque nós temos uma identidade como igreja. E é muito importante nós entendermos qual é a nossa identidade como Light for the People. O que é que nós queremos fazer? Sim, nós queremos pregar o Evangelho, mas como é que nós vamos fazer? E quando Deus nos trouxe aqui, o princípio foi complicado. Os primeiros anos foram complicados. Não é que agora não seja, mas agora está bem mais fácil. Porque no princípio havia muitas direções e muitas ideias e muitas coisas. E nós, como líderes, nós sabíamos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, mas a direção ainda não estava clara. E então nós andámos assim um pouquinho perdidos no deserto, por assim dizer. Mas neste momento Deus tem colocado de uma maneira tão clara no nosso coração o porquê e o como diz o meu marido, a nossa visão, a nossa missão, o que nós estamos aqui a fazer. Então nós temos uma visão que é de ser uma igreja multicultural de seguidores devotos de Jesus. Uma igreja Porquê multicultural? Ai, o vídeo, eu sabia que eu ia me esquecer. Queres pôr o vídeo? Então, vamos ver o vídeo que é sobre a série que nós estamos a fazer. Eu sabia. Amém? Vamos falar sobre imparáveis, visão imparável, parceiros imparável. E a terceira vai ser idiotas imparáveis. Eu sei que é um tema estranho. Nós vamos explicar, não faltem daqui a 3 semanas, não faltem daqui para a semana também. Mas vai ser muito interessante, vocês vão entender o porquê de nós termos escolhido esse tema, tá? Eu já estou a lançar um pouquinho de curiosidade. Mas voltando aqui, porquê é uma igreja multicultural? A nossa igreja, nós queremos atrair, nós estamos em Roscommon. Vocês já viram quantos países, quantas nacionalidades nós temos? Nós desejamos alcançar as pessoas de Roscommon. Nós somos uma igreja em Roscommon para as pessoas de Roscommon e arredores. Na Irlanda existe muita nacionalidade. Já aqui é multicultural, porque eu sou portuguesa e vocês são brasileiros, né? Já são 2 culturas. E italiano também, né? Tem alguns assim. Mas eu sou angolana, na realidade, então já temos 3. Mas nós queremos realmente, é o nosso desejo. Sim, nós queremos realmente ganhar os brasileiros, mas nós temos um culto em inglês para trazer outras nacionalidades, ou pessoas que falam português, não é? Tem angolanos, moçambicanos, há tantas pessoas que também falam a língua portuguesa. Nós queremos ser um lugar que realmente as pessoas possam vir. E nós queremos uma igreja de seguidores de Jesus. Não é só pessoas que vêm aqui ao sábado a ouvir a palavra e que depois, durante a semana, fazem outras coisas, mas são pessoas que seguem a Jesus. Porque há uma grande diferença entre crer e seguir.
Há uma grande diferença entre somente crer em Jesus e realmente seguir a Jesus, ser um cristão e não somente um crente. Porque é essa a chamada de Jesus. Eu quero começar por ler Marcos 8, 34 e 35. Marcos 8, 34 e 35 diz assim. Se vocês quiserem abrir, ou vai dar ali também. E Jesus disse assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O convite de Jesus, quando ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, ele depois diz, ensinando-os a obedecer aos meus mandamentos. Não basta somente pregar o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. E não queremos só que as pessoas saibam, conheçam Jesus de cabeça. Sim, eu já conheço Jesus. Eu também conheço o presidente da Irlanda, não é? Baixinho, pequenininho, que eu nunca me lembro do nome dele, mas ele não me conhece a mim, eu conheço de ouvir falar, não é? Não basta nós conhecermos. A Bíblia diz que os demónios, eles creem e eles tremem. Eles creem em Jesus. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem do poder de Deus. Eles tremem ao poder de Deus. Mas eles não são salvos, nem nunca irão ser salvos. Não basta somente conhecer de cabeça. Jesus, ele falou assim, quem quiser acompanhar-me, ou quem quiser vir após mim, que é outra versão, quem quiser vir comigo, quem estiver disposto a seguir-me, tem que primeiro tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. O que é que isto quer dizer? Jesus estava a dizer assim, quando ele estava a falar para a multidão, ele estava a falar para os discípulos e para a multidão. Ele estava a falar para aqueles que o seguiam e para aqueles que ainda não seguiam. Criam em Jesus, até certo ponto, queriam as bênçãos, queriam comer o pão e os peixes, estavam lá para ser curados, mas Jesus estava a dizer, eu quero muito mais de ti. Para tu me seguires, tu tens que pegar a tua cruz. E eles conheciam o que isso significava muito mais profundamente do que nós hoje em dia. Porque eles sabiam o que significava a crucificação. Eles tinham visto as pessoas a serem crucificadas. Então, quando Jesus diz isso, eles escandalizaram. Eles pensaram, o quê? Pegar a cruz? Mas isso significa, porque as pessoas que eram crucificadas, elas tinham que pegar na sua cruz e ir até ao lugar onde elas iam ser crucificadas. Elas tinham que andar pelas ruas. Elas tinham que passar pelas pessoas que elas conheciam. E na altura em que elas faziam isso, elas eram desprezadas. As pessoas cuspiam nelas. A própria família os negava. Nunca mais falava-se o nome deles. Eles perdiam tudo. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus perdeu os amigos, toda a gente fugiu. Ninguém queria ser associado a alguém que ia ser crucificado. E quando Jesus estava a dizer isso, a mensagem era muito clara, ele estava a dizer isso. Sabem uma coisa? Para vocês me seguirem, vocês têm que estar dispostos a perder a vossa vida, vocês têm que estar dispostos a perder a vossa reputação, vocês têm que estar dispostos a que pessoas gozem com vocês, que pessoas falem mal de vocês, que pessoas façam o que elas quiserem de vocês. Porque é isso que eu estou a pedir de vocês. Perder a vossa vida para ganhar a vida eterna. Não, eu não quero passar por isso. Não, pegar a cruz, isso é humilhante. Então, ele está a dizer assim, e quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Querem perder? Então estejam dispostos. Seguir Jesus é perder os nossos direitos. Direito de ficar chateado, direito de vingança, direito de pensar mal, direito de querer ser servido e não de servir. Perder tudo por amor
a Jesus. Este é o seguidor de Jesus. E é isso que nós queremos incutir em vocês, nesta igreja. Somos uma igreja de seguidores de Jesus. Somos uma igreja que quer realmente pegar na nossa cruz. É pesada, muito. É humilhante, muitas vezes. As pessoas vão ficar contra nós, provavelmente. Ou melhor, se nós estamos a pregar o Evangelho e a viver o cristianismo, muitas pessoas vão ficar contra nós. Porque hoje em dia a sociedade odeia Deus. A sociedade está completamente contra a palavra de Deus. E odeia todos aqueles que pregam a verdade. E eles vão nos odiar também. Eles odiaram Jesus. Eles nos vão odiar. Então nós temos que estar dispostos a perder família até, que não nos vai entender. A perder amigos, a perder reputação, a perder empregos. A perder seja o que for. E estar disposto a pegar a cruz e seguir Jesus. Isto é aquilo que Jesus quer de nós. Porque nós temos que nos lembrar de uma coisa, vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Nós não sabemos quando é que a nossa senha vai sair, como diz o meu marido. Nós não sabemos quando é que o nosso número vem. E hoje em dia, pessoas jovens que morrem, velhos, novos. Hoje, como eu já estou com 50 anos, alguém com 50 anos é muito jovem. Morre, não, muito novo, muito jovem. Mas é jovem. Para mim, toda a gente é jovem. Os meus pais têm... A minha mãe tem 75, o meu pai tem 78. São jovens. Deus os mantenha por muitos e muitos anos. A gente não quer perder ninguém. No último dia, quando vai haver um julgamento, nós temos que nos lembrar disso. Nós vamos ser julgados. Nós temos que repensar a nossa vida hoje. Se estamos realmente a obedecer a Deus, se estamos realmente a obedecer ao seu chamado de carregar a cruz. Ou se nós estamos a fazer as coisas à nossa maneira, como nós queremos. Buscar as riquezas do mundo, ser agradável para todos, viver no conforto, não levantar muita poeira, não é? Como vocês dizem. Nós temos que realmente nos examinar nestes tempos. A salvação é de graça. E isso não muda, é pela fé em Jesus. A salvação é de graça. Mas Jesus espera a nossa entrega total. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas quando nós somos salvos, as obras vão acompanhar. Nós temos que mostrar a nossa fé através das nossas obras. Então nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós e ver, aquele ali é diferente, aquele ali é um seguidor de Jesus. Cristão, pequeno Cristo, seguidor de Jesus. Isso é o que significa ser cristão. E se você não está disposto a seguir, não faz mal. Faz, mas não diga que é cristão. Não diga que é cristão, porque dá mau nome aos cristãos. Se você não está disposto a seguir a Jesus, a tomar a sua cruz, a morrer para si mesmo, a servir aos outros, a se humilhar, a dar a outra face, a caminhar a milha extra, a dar a sua capa e o seu vestido, então não diga que é cristão. Você é alguém que crê em Jesus, mas não é um cristão. Há uma grande diferença. Então essa é a nossa visão. E nós queremos uma igreja que ama Deus, ama pessoas. Essas duas coisas, resumem o nosso pulsar. Aquilo que nós queremos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como Jesus nos amou. Isso resume tudo aquilo que a gente deseja fazer e tudo aquilo que a gente quer ensinar. Então, para colocar essa visão em prática, para colocar esta visão de seguidores de Jesus em prática, nós queremos ter uma igreja com 3 coisas. 3 coisas. Ninguém está a apontar. No inglês eu tenho sempre o Alistair. O Alistair traz sempre o caderninho e está sempre a escrever.
3 coisas que nós queremos passar hoje para ter uma igreja de seguidores de Jesus. Nós queremos uma igreja em que todos se sintam bem-vindos. Todos se sintam bem-vindos. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito diz, vem. E a noiva diz, vem. Nós somos a noiva. Nós temos que dizer, vem. E quando as pessoas virem, nós temos que as acolher. Estão mal vestidas? Vamos acolher e abraçar e amar. Todas as pessoas que entrarem aqui, nosso desejo como líderes é que nós sejamos uma igreja que ama e que acolhe bem. E eu creio que nós temos essa característica que eu já ouvi falar sobre a nossa igreja de um modo muito positivo, que foram muito bem acolhidas. Começa pelas cadeiras, né? Que as cadeiras são fantásticas, né? Mas não haver acessão de pessoas. Nós devemos estar abertos a qualquer pessoa que entrar pelaquela porta. Lembrem-se, nós não somos um grupo de pessoas perfeitas. Nós somos um grupo de pecadores que foram libertos, que foram salvos através do sacrifício de Jesus. E no dia a dia todos nós temos as nossas lutas e todos nós pecamos. Todos nós temos os nossos momentos egoístas, todos nós temos os nossos momentos de raiva, todos nós pecamos. Precisamos da misericórdia de Deus. Assim é, cada pessoa que entrar naquela porta, você não tem o direito de julgar e de mandar a primeira pedra. Não temos. Se é ateu, não acredita em Deus, você está a falar com ateu. Não, eu não acredito. Não faz mal, tu vais ser bem-vindo na nossa igreja. A gente vai tirar dúvidas, podes perguntar tudo o que tu quiseres. Eu costumo dizer, se disser alguma coisa que vocês não gostam, venham ter comigo. A gente conversa. Eu tiro dúvidas, eu talvez até sou católico. Às vezes a religião, eu sou desta igreja, eu sou daquela igreja, eu não posso. Não, venha. É bem-vindo, sou gay, sou homossexual, sou lésbica. Vamos amar os gays, vamos amar os gays. Eles precisam do amor de Deus. Eles precisam do amor de Deus. Eles são das pessoas que foram mais perseguidas e colocadas de parte pela igreja. E nós temos que mostrar que nós somos diferentes e que nós amamos eles. Não amamos as práticas, mas isso é outra coisa. Nós também aceitamos os mentirosos. Só que não conseguimos muito bem ver que se eles são mentirosos, não é? Mas eles são mentirosos. Não vamos pôr ninguém de parte, porque todos nós temos as nossas coisas. Eu sou muito pecador. A minha vida, eu bebo, eu fumo, eu não posso ir. Não, venha à nossa igreja. A gente aceita. A gente ama. E depois a gente vai falar sobre o Evangelho. Depois a gente vai falar. Conheça o amor de Deus. Quando ele conhecer o amor de Deus. Quando ela conhecer o amor de Deus. Quando eles realmente entenderem aquilo que Jesus fez, o quanto ele os ama, que ele os fez, que ele os conhece. Mesmo assim ele esteve disposto a morrer na cruz. Eles vão se render. É o Espírito Santo que faz. Mas muitas vezes nós igreja, eu pessoalmente, nós temos impedido pessoas de conhecer Deus através dos nossos julgamentos, do nosso apontar do dedo, por nós não sermos acolhedores. Por nós não sermos acolhedores. Então é essa a visão que nós temos para a igreja. Muitas pessoas, elas foram magoadas pela igreja. Elas foram colocadas de parte pelos supostos irmãos da igreja. Isso não pode acontecer. Nós queremos uma igreja que realmente todos se sintam bem-vindos. Todos se sintam bem-vindos. Segunda coisa, nós queremos uma igreja em que todos são necessários. Todos são necessários.
Eu estava a falar hoje com o meu maridão, eu estava a dizer uma coisa. Se há uma coisa que a igreja errou ultimamente, nestes últimos anos, talvez neste último século, é ensinar as pessoas a ser consumistas e não as pessoas a servirem. Vocês veem como é que a igreja é aqui, né? Eu estou aqui a dar e vocês estão aí a consumir. Nunca foi essa a visão que Jesus tinha para a igreja. A igreja a igreja primitiva não era assim. As igrejas não eram assim. É lógico que é bom ter alguém que está a ensinar. Mas às vezes nós não temos aquela oportunidade de servir e de dar. Por isso que é tão importante os grupos pequenos. Digo isso todas as semanas. Se vocês não façam parte, façam. É muito importante. Porque é nos grupos pequenos que nós podemos servir, que nós podemos perguntar, que nós podemos estar juntos, que nós podemos nos abrir. E é necessário nós entendermos que nós todos temos algo que o irmão não tem. Nós todos temos... Vocês têm coisas que eu não consigo fazer. E vocês têm... Eu tenho coisas que vocês não... É dons que Deus deu. Todas. Não se sinta... eu não sei cantar, eu não sei pregar... Ainda bem, não é? Porque a gente precisa de pessoas que saibam cozinhar, a gente precisa de pessoas que sejam hospitaleiras, a gente precisa de outro tipo de pessoas dentro do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Diga assim: eu sou indispensável. Eu sou indispensável. Você é indispensável. Todos nós, Deus nos trouxe aqui porque nós tínhamos algo e nos colocou aqui como igreja local. Porque nós temos algo a dar uns aos outros. O seu sorriso é importante para a igreja. A gente agora não pode abraçar, mas o abraço... Ai, meu Deus, que saudade de abraçar! O abraço é tão importante para a igreja. Uma palavra amável. Eu já disse isso. Há pessoas que têm uma capacidade de dar a palavra certa no momento certo e tu ficas com um sorriso nos lábios. Eu lembro-me de palavras que pessoas me disseram quando eu tinha 20 anos. Dizer, tu tens um sorriso lindo. Essa foi uma que eu me lembro. Paula, o teu sorriso é muito bonito. E eu... ainda sorri mais. A partir daí eu sorri mais, não é? Porque se eu tenho um sorriso bonito. Mas há pessoas que eles têm um dom de nos fazer sentir especiais. Há pessoas que elas têm o dom de tirar fotos, de cozinhar, como eu disse, de fazer tanta coisa. É assim, por exemplo, eu estava a dizer ontem, não é? Eu faço tudo por toda a gente. Não me peçam para cozinhar. Não me peçam. Eu cozinho de vez em quando, amor. Eu cozinho de vez em quando e tal, quando é necessário. Não é o meu dom e é uma coisa que me estressa muito. Eu fico estressada. Eu faço, às vezes com amor, às vezes com stress. Não é algo que eu preciso de pessoas que cozinhem. Tá? Vocês me completam nessa parte. Mas todos os dons são válidos. E mesmo nós... Às vezes levamos as coisas da igreja para um lado e as coisas mundanas, assim dizer, para o outro. As coisas do trabalho são... como é que se diz? Isso, obrigada. Ainda bem que vocês me entendem. As coisas seculares e as coisas santas, por assim dizer. Isso está completamente errado. Tudo aquilo que você faz... é santificado a Deus. Tudo aquilo que você faz é para a glória de Deus.
Então você está a ser usado por Deus no seu trabalho, fazer limpeza, fazer pintura, a cortar lá a carninha, ou lá o que é que tu fazes, ou seja o que for, você está a ser usado por Deus para trazer a presença de Deus, e aquilo que você está a fazer é santificado para Deus. Tudo aquilo que a gente faz, quando a gente está a falar com o vizinho, não interessa. Nós somos a igreja. Isto não é igreja, isto é 4 paredes. Nós somos a igreja de Deus. E quando nós vamos, nós trazemos a presença de Deus. E então tudo aquilo que nós estamos a fazer, se é para a glória de Deus, se é de todo o coração, então nós estamos a fazer o trabalho de Deus. Nós estamos a ser servos de Deus, luz no lugar onde nós estamos. Nós trazemos encorajamento onde nós estamos. Nós servimos. Às vezes nós nem precisamos de falar. A maneira como nós servimos, a maneira como somos pontuais no nosso trabalho. Tudo isso conta. Vem à igreja e tal. Não interessa nada. Você pode vir à igreja a sua vida toda e mesmo assim não se comportar, realmente não ser cristão. Difícil dizer isto, não é? Às vezes eu fico assim. Mas Deus vai requerer de mim. Ele vai requerer. Isto é uma coisa que... É por isso que eu às vezes estou tão... Vocês sabem que eu vos amo, não é? Eu amo vocês de coração. Mas eu às vezes tenho que dizer palavras duras e fortes, porque eu não quero que nenhum de vocês se perca. Eu quero que vocês entendam o Evangelho. Eu quero que vocês realmente se tornem seguidores de Jesus. Não só conhecerem de cabeça, mas serem transformados cá dentro. Serem transformados. E essa é a terceira coisa. Então nós temos uma igreja em que todos são bem-vindos. Nós temos uma igreja em que todos não são necessários. E em terceiro lugar, nós temos uma igreja em que todos são transformados. Todos são transformados. A primeira transformação é a nossa salvação. Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Invocar não é somente dizer umas palavrinhas, fazer uma oraçãozinha aqui à frente. Não tem nada a ver. Invocar é algo mais profundo, é algo que vem de dentro. É gritar das entranhas: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero mudar. Eu sou um pecador, eu me arrependo. Eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça sobre a minha vida. Isso é invocar o nome do Senhor. E então a pessoa é transformada. E diz que nós passamos a ser uma nova criatura. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém e ela começa a ser transformada. Como eu já disse, todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em obras. Mas nós não podemos deixar a obra parar. Vocês já viram aqueles que começam os alicerces e depois fica lá feio? Desligou. Está a desligar, está a ficar. Acontece sempre qualquer coisa. Nós temos que... Amém. Tecnologia é maravilhosa. Nós temos que continuar a ser continuamente transformados. Continuar a ser continuamente. Este português está ótimo. Nós temos que deixar Deus fazer a obra. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, Deus vem, nós somos cheios, nós somos salvos e depois acontece alguma coisa que nos para na nossa caminhada. Nós temos que continuamente, dia após dia. Sabem uma coisa que eu faço hoje em dia, quando eu aprendi esta verdade? Eu olho para o ano passado, ou há 6 meses. Se você hoje é a mesma pessoa que era o ano passado, então há algo de errado. Há algo de errado. Todos os dias nós devemos estar a crescer.
Uma das coisas que eu vi em mim, que eu fiquei tão feliz, eu cresci em paciência. Yes. Era uma das minhas orações. Peguem num do fruto do Espírito. Peguem e comecem a orar para Deus. E quando a gente ora por paciência, então ainda vamos ser mais provados. Só que depois aí é que começa o transformar do Espírito Santo. Aí é que nós vemos Deus a trabalhar em nós. E eu agora me apercebi que coisas que me tiravam do sério, que me deixavam chateada, que eu perdia a paz, hoje em dia não acontece nada. Não acontece nada. Eu fico bem, eu fico em paz e tudo isso. Isso é ser transformado pelo Espírito Santo. Nós temos que desejar que Deus trabalhe em nós e deixar Deus trabalhar em nós. 1 Samuel 10:6, isto foi Samuel a dizer a Saul, e diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Será um novo homem. E Saul, infelizmente, nós sabemos pela história que não prevaleceu, não é? O Espírito Santo veio, ele na altura foi transformado, mas depois acabou por o Espírito Santo o deixar porque ele foi rebelde, porque ele desobedeceu a Deus. Então nós temos que realmente ser transformados diariamente, pessoas diferentes, pessoas que amam, pessoas que realmente estão a deixar o Espírito Santo trabalhar a cada dia. De glória em glória, de fé em fé. 1 João 3:9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Só para terminar rapidamente, este versículo é muito importante de nós o entendermos. Ele diz assim: todo o que é nascido de Deus não pratica o pecado. Praticar e fazer são duas coisas diferentes. Depois diz assim: não podes estar no pecado porque é nascido de Deus. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. O que é que eu quero dizer com isso? Nós pecamos diariamente. E quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Também a Bíblia diz, não é? Nós todos pecamos diariamente. Nós todos precisamos da misericórdia de Deus. De realmente deixar Deus sondar o nosso coração. Ver as áreas na nossa vida que nós falhamos. E de continuamente estarmos alerta para saber aonde é que nós precisamos de mudar. Mas nós não vivemos na prática do pecado. O que é que isto quer dizer? É todos os dias fazer o mesmo pecado. Todos os dias, continuamente, nós não admitirmos que erramos, ou mesmo quando nós vemos que erramos, nós continuamos na prática do pecado. Eu lembro-me, há um pregador, o Paul Washer, que eu gosto muito dele. Ele também é duro, mas é muito bom. E ele deu um exemplo assim, de uma pessoa que nasceu de novo. Diz que este marido, não é? Ele conheceu Jesus, ele, começou, vida nova, começou-se a comportar de uma maneira diferente e tudo. E ele estava em casa, estava a sair, acordou tarde, a sair para o trabalho e preciso de ir-me embora e tal. E a mulher diz assim: leva o lixo lá para fora. Eu vou levar o lixo lá para fora, eu já estou atrasada. E começa a mandar vir. Mas ele leva o lixo e vai lá para fora. Né? Entretanto, chega ao trabalho. A história está mal contada. Então, isto aconteceu antes dele se converter. Tá? Sou ótima a contar histórias. Antes dele se converter. Vai para o trabalho, todo chateado. Pronto. Entretanto, ele converteu-se. Entretanto, passado um tempo, acontece a mesma coisa. Ele está a sair, preparado, atrasado para o trabalho, desce as escadas, e a esposa diz assim: podes levar o lixo lá para fora? E o que é que ele faz? É sempre a mesma coisa, tu tens coisa, pega no... E vai-se embora para o trabalho. Entretanto, chega ao trabalho
E começa a convicção do Espírito Santo. Eu não devia ter falado assim com a minha esposa. E ele pega no telefone e liga para a esposa e pede perdão da maneira como ele se comportou. Às vezes a diferença não é que vocês vão fazer automaticamente a coisa certa. O velho homem é muito persistente. Quando nós nascemos de novo, o velho homem está sempre a vir ao de cima. Vocês já notaram? As coisas que a gente faz e vem. Só que a diferença é que você vai admitir que isso é pecado, vai admitir que precisa do Espírito Santo, vai pedir perdão a Deus e vai pedir perdão à pessoa. Essa é a grande diferença. E se o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida, então você vai admitir que está errado. Essa parte é difícil. E eu era tão difícil. Eu era difícil. De admitir que eu pensava que eu tinha sempre razão. Porque as mulheres têm sempre razão. Também é verdade, não é? Mas eu pensava que eu ainda tinha mais razão do que tudo, não é? E então era difícil eu admitir que eu estava errada. E depois o meu marido também tem a mania que tem razão, não é, amor? Mas um bocadinho menos. Era difícil duas pessoas que acham que têm razão, egoístas, com a mania que sabem tudo, viver juntas. Vai dar faísca. Mas quando nós nos apercebemos, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Que realmente Jesus nos salvou para nós termos uma nova criatura. E depois quando nós temos o Espírito Santo que vem muito gentilmente dizer assim, tu fizeste errado. Não é assim. Às vezes nós até estamos certas, porque aqui, às vezes não é quem está certo é errado. Aquele que perdoa primeiro é o mais feliz. Aquele que pede perdão primeiro é o mais maduro. E nós temos que realmente, dia após dia, aprender isso. Se nós somos seguidores de Jesus, uma igreja de seguidores de Jesus, a cada dia nós vamos ser transformados. Nós não somos os mesmos que éramos ontem. Nós ainda não chegámos lá. Nós estamos assim no meio. Há uma música do Elevation Worship que fala precisamente sobre isso. De estar no meio. Nós ainda não estamos lá. Mas nós já não estamos lá. Graças a Deus. Paulo dizia assim, eu sou o que sou. Eu ainda não sou aquilo que eu devo de ser. Mas neste momento eu sou aquilo que eu sou. E eu dou graças a Deus por aquilo que eu sou. Porque eu já não sou a pessoa lá atrás que era tão egoísta, que era tão difícil. Ainda não sou aquela que sorri e às vezes tem assim tanta paciência como eu deveria ter. Mas eu vou chegar lá. Nós estamos a ser transformados a cada dia. Não podemos viver no pecado. Não podemos. Não podemos. A cada dia nós temos que fazer a escolha entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Entre fazer os nossos desejos e não os desejos de Deus. E às vezes, só para terminar rapidamente, às vezes nós pensamos que ser cristão é fazer aquilo que nós não queremos para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Espera aí, eu disse certo. Ser cristão é fazer aquilo que nós não queremos e deixar de fazer as coisas que nós queremos. Eu tenho que ir à igreja, eu tenho que orar, eu tenho que perdoar. E parece que é um peso enorme nós fazermos isso. Sim, às vezes a nossa carne não quer fazer essas coisas. Mas sabem uma coisa, se você começar a viver pelo Espírito, vai ser um gozo tão grande obedecer a Deus. É um gozo tão grande estar na igreja. É um gozo tão grande pedir perdão a alguém. Porque Deus nos enche com esse gozo, com essa alegria dentro de nós. Deus nos vai transformar e quanto mais nós fizermos, mais nós queremos fazer. Às vezes é sacrifício, mas esse sacrifício depois se torna num prazer. Se torna em algo maravilhoso que nós queremos fazer todos os dias. Então, resumindo, a nossa visão é simples, muito simples. Uma igreja multicultural, uma igreja de toda a tribo, língua e nação, como nós vamos ter no céu.
Não interessa se vêm de Goiás ou de Curitiba ou de... eu nem sei das coisas. Não interessa se vem do Brasil, se vem de Portugal, se é irlandês, inglês, chinês, japonês. Interessa é que nós somos seguidores de Jesus. Uma igreja de seguidores de Jesus. Uma igreja em que todos são bem-vindos. Uma igreja em que todos são necessários, são importantes. E uma igreja em que todos são transformados. Amém? Quem quer ter uma igreja assim? Vamos ter uma igreja... Esta igreja vai ser assim. Eu estou super feliz e, acima de tudo, eu estou expectativa daquilo que Deus vai fazer. Amém? Vamos nos levantar. Eu quero orar por vocês, mas eu quero que vocês orem por esta igreja também. Eu quero que vocês abram a vossa boca a profetizar e, acima de tudo, entreguem a vossa vida a Deus. Se há algo que Deus falou com vocês esta noite, que vocês realmente estão a falhar em seguir a Jesus, ou que vocês têm que se entregar mais, talvez vocês precisem realmente de tirar coisas da cabeça a nível de poderem ser acolhedores para alguém. Se vocês às vezes estão a resistir ao trabalho do Espírito Santo para ser transformado, fala hoje com Jesus, fala hoje com Deus, porque Ele realmente vai fazer essa obra. Deus, Senhor, Tu colocaste, Pai, esta visão dentro de nós. Uma igreja, Senhor, uma igreja de seguidores de Jesus, de discípulos que deixam tudo, Senhor, que pegam a sua cruz e Te seguem, Senhor. Eu oro por cada irmão e irmão que está aqui, também aqueles que nos estão a ver online, Senhor, aqueles que estão a assistir a esta mensagem. Senhor, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha agora. Se houver alguém que ainda não é seguidor, alguém que só Te conhece de cabeça, mas que ainda não deu a sua vida a Jesus. Pai, eu oro que haja neste momento, Senhor, arrependimento. Ó Espírito Santo, traz convicção do pecado, Senhor. Que haja, Senhor, libertação e salvação, Senhor, a vir nessa vida, Pai. Ó Senhor, eu oro, Pai, por esta igreja local. Senhor, eu oro para que nós sejamos uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja que ama, uma igreja que serve, onde todos são necessários e importantes, que têm um lugar, Senhor, que ninguém se sinta de fora, que ninguém se sinta que não é especial, que não é importante, Pai. Que todos saibam que têm um lugar aqui nesta igreja, Pai. E eu oro também que todos sejam transformados, Senhor. Oh, Pai Santo, quantas vezes nós resistimos ao trabalhar do Espírito Santo. Nós resistimos, Senhor, porque não queremos nos humilhar, porque não queremos perdoar, porque não queremos, Senhor, dar a outra face. Pai, eu oro, Pai, para que a cada dia Tu possas nos transformar. Que a cada dia, Senhor, Tu possas nos fazer pessoas que brilham mais e mais a Tua luz, Senhor. Faz-nos como Jesus. Possamos, Senhor, brilhar onde nós estamos, Senhor. Que possamos ser uma igreja que Te ama, Senhor, e uma igreja que ama pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. A igreja diz: glória a Deus, que Deus continue a falar com vocês.